Olá, meus amados irmãos e amigos, eu trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no Salmo, número 101, a partir do versículo 6, é um salmo de Davi, e diz assim: Procurarei encontrar pessoas fiéis, esses serão os meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Aqui Davi está falando de companhias, de viver no meio de pessoas que são falsas, mentirosas, enganadoras. E ele está exatamente dizendo isso. Eu não quero andar na companhia dessas pessoas. Eu quero viver no lado, junto com pessoas sinceras, honestas, aquelas que falam a verdade. Sabe, meus amados, que aquelas pessoas que trabalham no caixa de um banco, eles são treinados para reconhecer as notas verdadeiras e notas falsas. E como fazem isso? Durante um tempo, aquele funcionário que quer ser caixa no banco, ele começa a trabalhar só com notas verdadeiras. E ele fica um tempo ali em treinamento, mexendo com notas verdadeiras, contando, manuseando. E quando ele já está apto e já está familiarizado com aquelas notas, eles introduzem algumas notas falsas no meio das verdadeiras, para que aquela pessoa que está manuseando, que já está habituada com as verdadeiras, identifique facilmente aquelas que são falsas. E quando ele começa a trabalhar com aquilo, quando ele começa a mexer e realmente identifica todas as falsas, ele está apto a trabalhar no caixa do banco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer aqui uma comparação com aquelas pessoas que têm uma certa resistência com relação a frequentar uma igreja. Sabe, a igreja tem um dono. Quem inventou, quem criou a igreja não foi homem nenhum. Jesus disse aos seus discípulos: Eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, a igreja que você entrar, que Jesus não é o dono, você não estará numa igreja verdadeira. E isso faz o quê? Por que Jesus queria que nós ali nos congregássemos, que nós nos ajuntássemos numa igreja? Porque ali nós vamos acostumar a trabalhar, a conviver com pessoas que falam a verdade, pessoas verdadeiras. E você vai sendo treinado a isso. Mas não pense que nas igrejas não tem pessoas que não são verdadeiras, que não falam a verdade, que você vai encontrar. Mas quanto mais você conviver com pessoas verdadeiras, mais facilmente você vai identificar as falsas. Se você não frequenta uma igreja, você vai conviver com pessoas de todo tipo, de toda espécie. E você dificilmente vai saber identificar as pessoas verdadeiras da falsa. Mas na igreja, onde nós ouvimos a palavra de Deus, que é ensinamento para a nossa vida, que é treinamento para o nosso coração, a identificar, como Jesus disse um dia, saber que dentro da igreja também existe joio e trigo. Mas você, quando convive com a maioria de pessoas que são verdadeiras, honestas, de igrejas sérias, isso é muito importante, você vai aprender a conviver com pessoas verdadeiras e facilmente você vai identificar as falsas. E isso vai servir para a sua vida fora da igreja. Por isso que é importante nós termos comunhão numa igreja onde se ouve a palavra de Deus, onde não há engano, não há mentira, não há falsidade. Sim, há igrejas sérias e igrejas que não são sérias, mas você precisa conviver com elas para você saber quais são e quais não são. Como identificar uma igreja séria? Você vai lá, ouve a palavra e compara com a Bíblia. Se alguma coisa for dita que não está na Bíblia, essa igreja não é séria. Aquelas igrejas que pregam a palavra de Deus,
aquelas que têm membros que são levados a ser honestos, verdadeiros, sinceros e não maldizentes, essa igreja é séria. E é aí que nós devemos estar. Portanto, se você é uma dessas pessoas que tem uma certa rejeição com igreja, você que um dia pertenceu a uma e saiu dela por alguma causa, algum motivo que você se decepcionou com homens, eu quero hoje te convidar. A Igreja Evangélica de Pinheiros é uma igreja séria. E eu garanto para você isso, sabe por quê? Porque eu sou o pastor da igreja. E quero te dizer uma coisa, eu não sou o dono dela. O dono da igreja é Jesus Cristo. E lá você vai aprender, eu garanto para você, a conviver com pessoas sinceras, honestas e que falam a verdade. E ali você vai saber identificar aqueles que são verdadeiros e aqueles que não são. Mas eu quero te garantir uma coisa, nós estamos trabalhando para mesmo aqueles que não forem sinceros, verdadeiros, para que através da palavra de Deus, essas pessoas se tornem pessoas honestas, sinceras e verdadeiras. Este é o propósito da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, eu estou te convidando a vir nos conhecer. E você pode vir quando você quiser. Sempre estaremos lá de braços abertos para te receber. E você vai aprender a identificar as notas verdadeiras e as notas falsas. E ali, sabe, no nosso canal no YouTube, aí onde você está, eu quero que você se inscreva. Quero que você ative o sininho, dê um joinha e nos ajude a levar a palavra verdadeira, pura, sem mancha, sem rodeios. Palavra de Deus para o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da sua vida e te dê a paz. Lá no meu Instagram, @RicardoFeres, você vai encontrar mensagens como essas. Também no nosso canal de YouTube, os nossos cultos gravados, você vai poder nos visitar e será recebido com todo amor e com todo carinho, porque o que nós queremos é conviver com pessoas que falam a verdade. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.